Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente você nunca parou para responder de verdade, né? Onde você vai estar daqui a 5 anos? Não em sentido emocional, em sentido financeiro. Quanto que você vai ter de patrimônio? Quanto que seus filhos vão ter aprendido? Quanto da sua aposentadoria vai ser construída? Porque a verdade é uma só, 5 anos, ó, passa no piscar de olhos, eu falo por experiência, né? E a maioria dos brasileiros vai chegar em 2031 exatamente onde, como tá exatamente nesse momento, né? Pagando aluguel, devendo no cartão, sem reserva, falando que ano que vem vai ser melhor, né? Fazendo promessa lá vestido de branco no final do ano, não é verdade? Enquanto isso, do outro lado, vai ter brasileiro saindo do Brasil já em 2026, em 5 anos vai estar com casa própria nos Estados Unidos, plano de aposentadoria robusto, filho em escola pública decente e uma matemática que faz o cara que ficou querer arrancar os cabelos. Hoje eu vou colocar essas duas trajetórias lado a lado. E o que você vai ouvir agora vai mudar a tua semana. Fala pessoal, Peter aqui, e antes de começar, deixa eu contextualizar, né, de onde que eu tô falando. Eu moro em Winter Garden, na Flórida. Tô falando exatamente desse lugar agora, né? Tô aqui na minha casa na Flórida. Eu tenho casa também em San Clemente, na Califórnia. Os meus 2 filhos cresceram aqui nos Estados Unidos. Então assim, eu vi com os meus próprios olhos como que 5 anos podem transformar a vida de uma família que veio do Brasil. Eu não vi só comigo, eu vi com muitos outros brasileiros que vieram pra cá também. E eu também vi com os meus olhos, amigos meus que ficaram no Brasil esses mesmos 5 anos e hoje estão no mesmo lugar de onde a gente saiu. No mesmo lugar, sem ter mudado nada. Alguns até piores do que estavam quando eu saí, né? A diferença não tá em quem é mais inteligente, em quem trabalha mais, não. A diferença tá em qual sistema você escolhe se colocar, se inserir. E você decide isso. Então antes de entrar com você na matemática pesada, comenta aqui embaixo. Você tá disposto a fazer essa conta de verdade ou você prefere fingir que tá tudo bem? De verdade, pergunta honesta. Quero ver quem que aguenta encarar. Então vamos lá, vamos começar com a base, né? Que é a renda. Para essa simulação fazer sentido, eu vou pegar 2 personagens reais. Pessoas que existem na vida real com perfil de classe média. Personagem 1, família brasileira, classe média padrão. Ele é dentista, ela é professora. Renda mensal somada, R$12 mil. Esse valor já é melhor que a média do trabalhador brasileiro, que segundo o IBGE em 2025 ficou ali em R$3.378. Então esse casal tá nos 20% mais bem pagos do país. Filho em escola particular, financiamento de apartamento de 2 quartos em São Paulo, um carro popular e um carro seminovo. Esse é o retrato de uma família que tá conseguindo se manter, mas sem grande margem de manobra. Personagem 2, mesma família, mesmo dentista, mesma professora. Só que os 2 entraram nos Estados Unidos pelo caminho legal, com visto que reconheceu a profissão dele. Ela ainda está fazendo equivalência para ensinar aqui nos Estados Unidos. E por enquanto trabalha como auxiliar em escola pública na Flórida, tá? Renda combinada da família, $7 mil por mês. Isso é menos do que a renda média de uma família americana, que pelos dados do Departamento de Trabalho passa de $8 mil. Não é renda alta, é renda média para baixa. Em real, na cotação de hoje, isso dá em torno aí de R$38 mil por mês. 3 vezes a renda da família que ficou em São Paulo. E essa diferença de renda nem é a parte mais importante. A parte mais importante é o que cada uma dessas famílias consegue acumular em 5 anos. É esse que é o ponto. Vamos para essa conta agora, se segura. Família que ficou em São Paulo, renda, R$12 mil. Vai pagar IPVA, IPTU, plano de saúde particular, escola particular do filho, financiamento do apartamento, condomínio, gasolina R$6 o litro, comida que tá cara e absorvendo a carga tributária mais alta da história brasileira. Segundo o Tesouro Nacional, fechou em 32,4% do PIB em 2025. Isso é recorde. Cada R$100 que o Brasil produz, 32 somem pro governo, ok? No fim do mês, depois de tudo isso, essa família consegue guardar, na média, R$1.500. E olha, eu sou otimista nesse número, ok? Tem casal de classe média que não guarda nada, ainda fecha o mês no negativo do cartão. Se você faz parte desse cenário, já vai comentando aqui embaixo, para provar que é real. Então vamos lá, em 5 anos, com R$1.500 por mês, na poupança, considerando o rendimento real da poupança brasileira, né, que em 2025 fechou em 8,14% nominal, contra o IPCA de 4,26%, ou seja, um ganho real de 3,7% ao ano, segundo o Banco Central, essa família vai juntar algo perto de R$100 mil. E olha, isso é otimista, porque eu tô assumindo que ela vai conseguir guardar todo mês, sem imprevisto, sem crise, sem precisar trocar carro, sem reforma na casa. Vamos imaginar esse cenário, ok? R$100 mil em 5 anos. Olha para esse número. Em dólar, na cotação atual, esses R$100 mil são $18 mil. $18 mil. Você compra ali basicamente um carro usado nos Estados Unidos com isso aí. Vamos lá, agora a família que veio. Renda, $7 mil. Vamos descontar tudo. Imposto federal mais imposto da Flórida, que não tem nem imposto de renda estadual, segundo o Departamento de Receita do Estado. Vai pesar uns 18% do bruto, contra os 27,5% da alíquota máxima brasileira. Então, já começou ganhando aí os Estados Unidos. Aluguel ou financiamento de uma casa de 3 quartos em Winter Garden, onde eu tô, que é uma cidade mais classe alta, ok? Tá na faixa de $2.300 por mês.
com piscina no condomínio, segurança, lavanderia. Plano de saúde de família, parte coberta pelo empregador, parte descontado do contra-cheque, na faixa de $400 mensais. Carro financiado, escola pública grátis para o filho, e ainda assim, no fim do mês, sobra para essa família guardar $1.500. Lembrando que dessa família só um trabalha, ok? Só um trabalha, ganhando ainda bem baixo. Porque eu vou te dar um spoiler, nem no McDonald's paga isso, o McDonald's paga mais. Se o médico dessa família resolver trabalhar no McDonald's, vai ganhar mais, só para ter noção. Mas vamos lá, presta atenção. Aqui o jogo muda agora, porque $1.500 não vão para a poupança morrendo, vão para um instrumento que se chama 401k. É um plano de aposentadoria patrocinado pelo empregador. E a maioria das empresas americanas oferece o que se chama match, né? Que é quando o empregador deposita também. Segundo dados da Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo, no relatório How America Saves de 2025, a contribuição combinada média, ou seja, empregado mais empregador, quando os dois estão contribuindo, chegou a 12% do salário. 50% que o funcionário põe, o empregador põe junto. Em geral, até 6% do salário. Dinheiro de graça, ok? Você poupa $600, vira 900 automaticamente. Em 5 anos, $1.500 por mês indo para o mercado americano, no SP 500, né, que tem rendimento histórico médio em torno de 10% ao ano, segundo o próprio histórico do índice, com match do empregador, com vantagem fiscal, sai algo na casa de $130 mil. Isso é R$720 mil na cotação atual. 7 vezes mais que a família que ficou no Brasil. 7 vezes, cara. Mas, Pedro, peraí, isso aí é só a poupança. E o imóvel, Pedro? Bom, aí o buraco fica mais fundo. Vamos falar de imóvel agora, já que você quer. A família que ficou em São Paulo, financiamento de apartamento de 2 quartos em bairro decente, deve algo como R$600 mil ainda no banco. Tá devendo? O imóvel valorizou alguma coisa, beleza. Mas como o financiamento brasileiro tem juro alto e GPM ou TR no contrato, ela tá pagando muito mais do que o imóvel vale. Então a construção patrimonial real é lenta, é amassada, é difícil. A família que veio para os Estados Unidos comprou casa de 3 quartos em um Intergarden em 2026. Cara, na boa, o Intergarden só tem casa top, ok? Foi lá, comprou no entry level do mercado, na faixa ali de $380 mil, dentro da média do estado da Flórida, que segundo o Zillow está em $384.811. E segundo o Redfin, a mediana atual é de $417 mil. Bom, essa família deu entrada de 5%, financiou em 30 anos a uma taxa fixa, que é como funciona aqui nos Estados Unidos, ok? Os dados do Fed, do Banco da Reserva Federal de St. Louis, mostram que o índice de preços imobiliários na Flórida valorizou em torno de 60% nos últimos 5 anos, segundo o relatório do mercado imobiliário de 2025. Mesmo se a Flórida desacelerar para o ritmo mais conservador, né, de 4 ou 5% ao ano, que é o ritmo histórico americano de longo prazo, em 5 anos, a casa dessa família vai estar valendo uns $470 mil. Isso é R$2.600.000 na cotação atual, se a gente for converter, ok? Olha o tamanho do salto. E o mais importante, com o financiamento americano, fixo, em dólar, ela está amortizando o principal e construindo equity. E equity é o que sobra quando você subtrai a dívida do valor do imóvel. Em 5 anos, essa família está com equity de pelo menos $100 mil. Pelo lado mais conservador, eu tô sendo otimista, ok? Se a gente for converter para real, R$550 mil só no imóvel. Vamos somar tudo aqui em 5 anos, tá? Em 5 anos. Família que ficou em São Paulo, R$100 mil de poupança líquida, mais um imóvel ainda pesado de financiamento que não construiu patrimônio relevante. Patrimônio líquido aproximado, 100 a 150 mil reais. Família que veio para os Estados Unidos, R$720 mil em conta de aposentadoria, mais R$550 mil de equity em imóvel. Patrimônio líquido aproximado, R$1.200.000 a R$1.300.000. Tá? Tô fazendo só a conversão, só pra vocês terem noção. A diferença é de quase R$1 milhão em 5 anos. Não é exagero, cara. Não é hipótese, não é fantasia. É matemática usando dados oficiais do IBGE, do Banco Central da Vanguard, do Fred, do Zillow e do Redfin. É a conta que ninguém faz, porque ninguém quer encarar essa conta. E presta muita atenção, cara, porque eu nem entrei na parte da educação dos filhos. E aqui eu vou parar e vou te falar um pouquinho mais com o coração, tá? Eu criei meus 2 filhos nos Estados Unidos. Os 2 estudaram em escola pública, né? Ônibus escolar, biblioteca enorme, laboratório de ciência, banda escolar, esporte pra caramba, debate, robótica. Custo direto pra mim em mensalidade. Zero. A escola é financiada pelo imposto sobre a propriedade do bairro. Então, quanto melhor o bairro que você mora, melhor a escola. A escola pública americana decente forma a criança para entrar em qualquer universidade, tá? Meu filho, por exemplo, que estudou em escola pública, depois também passou para privado, um dos meus filhos só, porque ele tem TDAH fortíssimo, ele conseguiu bolsa em tudo que é escola. O Breno também estudou só em pública, né? Existe bolsa, existe FAFSA, que é o Programa Federal de Ajuda Estudantil, existe Community College por $4 mil por ano. Existe caminho, entende? Em 5 anos, seu filho que aqui na Flórida estudou na escola pública vai estar pronto para entrar na universidade falando inglês fluente, com currículo de atividades extracurriculares, com carta de recomendação. O seu filho que ficou no Brasil vai estar terminando o ensino médio numa escola particular que custou para você, na média de uma boa escola em São Paulo, ok? R$3 mil por mês.
vezes 12 meses, vezes 5 anos. São 180 mil reais só de mensalidade, você não pagaria aqui. 180 mil reais que você gastou e ainda assim ele vai precisar de cursinho para prestar vestibular para a universidade pública concorridíssima, sabe disso? Ou vai pagar mais 60 mil reais por ano numa universidade particular. Tá vendo a sangria? Consegue já enxergar a sangria? Mas, Peter, e se acontecer alguma coisa, se eu adoecer nos Estados Unidos? Bom, vou te falar uma coisa que eu vivi, tá? Aqui o plano de saúde está embutido no benefício do trabalho da maioria das empresas. Da maioria das empresas formais. Você desconta uma parte, a empresa paga a maior parte. Quando precisa, marca, vai e faz. O hospital de emergência, por lei federal, não pode te recusar. E para quem ganha pouco, existe Medicaid, existe subsídio do Obamacare. No Brasil, o que você tem? Plano de saúde particular caríssimo, que aumenta todo ano acima da inflação, ou o SUS com a fila que, segundo o Ministério da Saúde, teve média de 52 dias para cirurgia em 2024. Em alguns casos, chegou a 313 dias. Não sei se vocês escutaram o que eu falei, ok? Não sei se vocês entenderam. SUS, que muita gente bate no peito. O SUS, temos o SUS, cara. É porque as pessoas não entendem o que é o SUS, né? Imagina você precisar de uma cirurgia, um ente querido seu precisar de uma cirurgia, ficar 300 dias esperando para ter a cirurgia, entende? Quem tá com a saúde pior nessa equação? Olha pra resposta, pô. Mas o SUS é de graça. Pô, tu acredita nesse negócio ainda, cara? O que passa pela cabeça de quem realmente pensa que SUS é de graça, na verdade? É surreal isso, cara. É surreal. A gente chegar nesse ponto que a gente tá e o cara bater no peito, SUS é de graça, né? Pô, mas Pedro, e se eu não conseguir um trabalho nos Estados Unidos na minha profissão? É aí que mora a questão, cara. Eu quero te falar isso de cabeça erguida. Existe profissão que aqui é super valorizada, que no Brasil tá saturada. Dentista, enfermeira, fisioterapeuta, programador, contador, engenheiro civil, eletricista, encanador, mecânico de manutenção. Cara, os Estados Unidos, eles têm escassez de mão de obra qualificada em várias áreas. Eles estão precisando desses profissionais. E tem visto de trabalho que reconhece esse perfil. Tem visto de investidor para quem já tem dinheiro, para quem já tem capital. Tem visto de habilidade extraordinária para quem é referência na área. Tem visto familiar. Tem caminho, entende? O que não funciona é vir de turista, ficar ilegal, tentar trabalhar de qualquer jeito. Esse é o caminho que mais destrói famílias, cara. Eu vejo família que tem que voltar inteiro, ou até ser separado nos Estados Unidos. Por isso, e olha que eu não tô falando isso só agora, ok? É por isso que eu vou fazer um evento online, ao vivo, dias 6 e 7 de junho, chamado Destino América. Eu vou estar com você 2 dias seguidos, ao vivo, ok? Sentando com cada perfil profissional possível e mostrando exatamente qual o caminho legal para entrar nos Estados Unidos, usando a profissão que você já tem. Se você tem profissão, você vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Sem precisar começar do zero, não vai precisar trocar de profissão quando chegar aqui. Sem precisar lavar prato, sem precisar pedir asilo, sem cruzar a fronteira pulando muro, nada disso. Eu moro aqui há mais de uma década, conheço o sistema de dentro, vi a minha família construir vida aqui e agora eu vou compartilhar o caminho com você. As vagas são limitadas porque o evento é ao vivo e eu quero responder pessoalmente as dúvidas dos participantes. O link da inscrição tá aqui embaixo na descrição. Quem tá em cima do muro precisa estar nesse evento, de verdade. 2 dias que podem mudar os próximos 5 anos da sua família. Mas vamos lá, voltando pra conta. Olha o que essa família que veio acumulou em 5 anos, que a família que ficou não acumulou. Patrimônio, 1.300.000 reais a mais. A mais. Educação, filho falando inglês fluente. Currículo internacional pronto para qualquer universidade do mundo. Saúde, acesso imediato, sem fila. Segurança, andando na rua sem se preocupar com assalto, celular sendo roubado. Nossa, isso pra mim é tão bom, galera, de verdade. Aposentadoria, conta de 401k crescendo no SP500 com match do empregador, né? Ao invés de poupança brasileira que mal vence a inflação. Mas tem mais uma camada que eu quero que você preste atenção. Tempo. A família americana está usando o tempo dela diferente. O brasileiro classe média gasta tempo brigando com o sistema o tempo todo. Hora no trânsito infernal, hora na fila do banco, hora ligando pro plano de saúde para liberar exame, hora reclamando do imposto que aumentou, concorda? Aqui tempo é outra coisa, é diferente. É isso que você tem que entender. As pessoas usam o tempo livre para construir negócio, business. Os Estados Unidos, cara, quer que você construa negócios. Não só para construir negócio, para estudar mais, para investir, para cuidar dos filhos. O sistema te devolve tempo. E tempo é o ativo mais valioso que existe, de verdade, não tem como recuperar. Eu não tô idealizando aqui, existem desafios, lógico. O cara que vem precisa se adaptar à cultura, precisa aprender o idioma, entender a logística das coisas. Tem saudade de família, tem saudade de comida, tem saudade do clima de casa. Isso é real, isso acontece. Mas se a gente colocar na balança, com dado, com número, sabe? Sem emoção, conclusão é uma só. 5 anos é tempo suficiente para construir uma realidade completamente diferente. Principalmente se você vem com a tua família. Você simplesmente mudou o rumo da tua família. Tua próxima geração não vai mais nascer num país que vai demorar décadas para talvez se consertar, sabe? Então sim, 5 anos é tempo suficiente para mudar a realidade totalmente ou para ficar exatamente onde você está hoje, com mais 5 anos de cansaço acumulado. A pergunta que eu deixo aqui para você é simples. Onde que você quer estar em maio de 2031? Você quer estar pagando o mesmo aluguel, com o mesmo carro, devendo no mesmo cartão, falando que vai melhorar? Ou você quer estar do outro lado dessa equação, com casa própria, aposentadoria robusta
filho falando 2 línguas, 2 idiomas, e uma vida que efetivamente acumula, sabe? É próspera. Bom, a escolha começa com uma decisão, e a decisão começa com a informação correta. Por isso, Destino América existe, ok? Para que essa decisão seja tomada com base em fato, em número, em caminho legal, e não em chute, achismo ou tentativa errada. Deixei o link aqui embaixo para você entrar, não perder tempo, entrar agora e garantir sua vaga. E o preço está completamente acessível para você fazer parte desse movimento que vai mudar a sua vida para sempre. Se esse vídeo fez parar e fazer a conta, deixa um comentário aqui embaixo, né, me dizendo qual que é o número mais que te impactou aqui. Foi a diferença de R$1 milhão de patrimônio, foi os 180 mil de mensalidade escolar, foi o equity em dólar do imóvel, né, o patrimônio está aumentando. Quero ler todos os comentários, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que vive falando que tá pensando em sair, mas nunca ele dá o primeiro passo, né? Manda pra ele ver os números. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui é muito importante. Eu dou sempre dicas pra você ganhar dinheiro com a internet, com tudo que eu fiz, com tudo que eu faço. Se funcionou pra mim, funciona pra tanta gente, eu quero realmente passar as coisas que eu percebo que pode fazer diferença. Obrigado por isso. Até a próxima. Valeu, galera. Fui!